Olá, bem-vindos ao iCast. Eu, primeiro apresentador, Natan Marçal, com... Heloísa, estamos aqui com... Como a Elô disse, eu me chamo Cristiane. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui hoje falando um pouco sobre mim, sobre a minha profissão. E, e é isso aí. Que vem as perguntas. Vai, Natan. Então, fale um pouco sobre as profissões que você exerce, para começar. Eu sou formada como enfermeira, né? Eu tive, na verdade, um longo caminho, né? Até chegar na graduação. Eu fiz primeiro técnico de enfermagem, aí eu comecei a trabalhar como técnica e nisso eu investi na graduação financeiramente, né? Investi na graduação e depois eu fiz uma especialização em acupuntura. Hoje eu estou exercendo a função de acupunturista, mas também já trabalhei como enfermeira, como técnica de enfermagem, mas hoje eu estou na profissão como acupunturista. Então, a maioria das suas graduações foram na área da medicina. Foi medicina de saúde, na área de saúde. Como você se interessou pela medicina? Então, na verdade, o meu primeiro contato mesmo com a saúde, foi uma questão de oportunidade. E a minha infância foi uma infância bem difícil. Eu tenho muito orgulho de falar que eu fui criada na roça, nas lavouras. Então, assim, eu iniciei a minha carreira na lavoura como catadora de café. Então, assim, hoje em dia as crianças são estimuladas geralmente com brinquedos, né? As escolas hoje motivam muito com relação à profissão. Naquela época não tinha muito isso. Então, assim, a gente trabalhava com a família, né, com meus pais na lavoura de café, então eu nunca tive nenhum incentivo para escolher essa profissão. Chegou num ponto que eu estava terminando o terceiro ano, não sabia muito o que fazer da vida e surgiu a oportunidade. Né? Eu trabalhava na época com limpeza, como doméstica, e o recurso financeiro era curto, então foi onde surgiu a oportunidade de fazer o técnico de enfermagem. Então, dentro da possibilidade, era o que cabia no momento, e tinha um transporte que levava, umas colegas que começaram a fazer esse mesmo curso, então foi por aí. E a partir do técnico de enfermagem, eu vi, né, que eu tinha afinidade, gostei muito. Foi 2 anos e meio de curso, terminei o curso e já logo consegui um emprego aqui no município. E fiz concurso público, passei. Aí foi onde eu comecei a ganhar dinheiro e pude investir na faculdade no superior de enfermagem, né, na faculdade. Mas aí eu já sabia, assim, com o técnico de enfermagem já me deu uma noção do que eu queria, né? Porque eu tive afinidade com essa área. E é muito importante, a senhora tem muita facilidade de comunicar com as pessoas, né? Eu gosto desse contato com as pessoas, eu gosto de... Porque precisa, né? Que a senhora trabalha, precisa. Sim, trabalhar com saúde, eu acho que a primeira coisa a gente tem que gostar do que faz, né? Para você colocar amor, colocar o respeito pela profissão, porque isso você vai passar para o paciente. Né? Se você está ali só para ganhar dinheiro, você não vai, acaba não sendo aquele profissional que trata mal o paciente. E trabalhar com saúde, né? As pessoas chegam ali precisando de cuidado, então a gente tem que dar o máximo de carinho na profissão. E graças a Deus eu me identifiquei desde o princípio, né? E aí eu fiz, depois da graduação, eu trabalhei como enfermeira e depois nesse período surgiu uma oportunidade de fazer um curso técnico que é até diferente, que é uma capacitação de Liang Kun. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma técnica chinesa, é uma técnica milenar, né, criado na China e que trabalha movimentos. É tipo os movimentos de Tai Chi, só que de uma maneira bem lenta, onde trabalha respiração, concentração e postura corporal. E isso resgata também a autoestima, a autoconfiança,
Aí eu comecei a trabalhar com Lian Kun, com um grupo de idosos, né, que é um grupo que eu gosto muito de trabalhar. E a partir daí eu gostei muito dessas técnicas milenares. Aí foi onde eu escolhi pela acupuntura, né? Aí eu especializei em acupuntura, que foi uma área dentro da graduação de enfermagem, uma área de especialização que eu tive afinidade a partir do curso de Lian Kun, né? Que é Nunca tinha ouvido falar disso. que a gente teve aqui já vários grupos, trabalhamos com grupo de idoso, foi um projeto bem inovador. Hoje ele está em pausa, mas a gente vai retomar, se Deus quiser. Trabalhar com idoso não é fácil, não. Eu ia falar velho. Meu Deus. Ô tia, a senhora podia falar pra gente qual a profissão que a senhora está exercendo hoje? Então, hoje eu estou em duas funções diferentes aqui no município. Eu trabalho com as práticas integrativas e complementares, onde entra a acupuntura. Dentro da acupuntura, tem várias técnicas, né? Que é a massoterapia, a auriculoterapia e a ventosa terapia, que é uma técnica a mais utilizada e mais procurada hoje, porque ela oferece muito alívio na dor. Então, assim, as pessoas procuram muito, eu recebo muito encaminhamentos, né? Médicos, os médicos encaminham, né, esses pacientes com dor. Então, assim, é uma técnica inovadora e que tem dado muito resultado. E a acupuntura também, que é muito eficiente, né, no tratamento da dor, do sistema emocional, ajuda também a equilibrar a ansiedade, tem uma resposta muito bacana. E eu estou como coordenadora de um outro programa, que é o Centro de Convivência e Cultura. O que é o Centro de Convivência e Cultura? Ele é um programa que veio para fortalecer vínculos das pessoas. Nós temos o CAPS hoje no município. Então, assim, o paciente que está no CAPS recebendo tratamento, na medida que ele tem condição de estar inserindo na sociedade, a gente recebe esse paciente no centro de convivência e a gente trabalha com ele em grupos. Então, a gente atende tanto essa demanda do CAPS, quanto também demanda aberta. Então, a gente, lá no centro de convivência, nós trabalhamos com grupos de crianças, adolescentes, idosos, adultos, que sejam encaminhados ou não, ou demanda espontânea. Lá nós temos o grupo, temos aula de violão, de crochê, grupos de artesanato, que tem esse objetivo de fortalecer o vínculo entre as pessoas, fortalecer o autoestima, né, resgate de autoestima e até mesmo da produtividade. Então, são essas duas áreas que eu estou atuando hoje. Tia, a senhora poderia falar pra gente como foi o processo da formação da senhora? A senhora gostaria de falar? Explicar? Sim, na verdade eu fico até muito feliz de falar nesse assunto, porque a educação, alguns anos atrás, eu nem sou tão velha assim, né? Mas nós temos companheiros aí de trabalho que sofreram muito mais até para poder conseguir chegar no nível de formação que tem hoje. E eu, embora assim, eu venha de uma geração um pouco mais à frente, né? Foram muitos desafios. Como eu comentei anteriormente, eu nasci na zona rural, então assim, as oportunidades eram muito poucas. Então assim, eu estudava num grupinho que tinha lá na roça, né? Então ia um professor da cidade para dar aula pra gente, até a quarta série. Aí na época a escola fechou, aí não tinha mais, a gente tinha que ir para a cidade, não tinha transporte, então fiquei 2 anos sem estudar por falta de condição de transporte. Depois a gente passou a andar 30 quilômetros para ir para a cidade estudar, quando chovia. Aí assim, a gente subia aquela serra de São José do Divino, a pé, empurrava uma Kombi, que era a nossa condição. Era uma Kombi, uma pampinha, que a gente pegava sol, chuva. Então, assim, foi muito desafiante para terminar o 3º ano, isso que vocês estão terminando agora. Então, assim, o estudo ele é um desafio e ele não acaba, né? A gente tem que estar sempre estudando se a gente quer seguir na frente. Então, assim, hoje eu sei que vocês enfrentam também muitos desafios
para estudar. Nós saímos aí de uma fase de pandemia que foi bem complicado, vocês sofreram com isso, né? Então, naquela época, a gente sofria também eram desafios diferentes, mas que eram muito difíceis. Então, assim, para eu concluir o terceiro ano, foi bastante complicado. Foi muito desafio. E depois eu trabalhava e estudava. Foi quando eu comecei o técnico, né? Eu trabalhava em casa de família e depois eu comecei a fazer o curso técnico de enfermagem. Eu ia todo final de semana, estudava durante a semana, trabalhava e ia para o curso técnico, né? Então, quando eu comecei a faculdade, aí foi mais difícil ainda, porque eu já tinha casado, eu tinha uma filha pequena, e então, assim, a Bruna até sofreu muito a minha ausência, porque quando eu comecei a faculdade, eu já estava com 2 anos, e eu trabalhava até as 4h30, eu tinha que estar no ponto para pegar o ônibus para ir para a faculdade, chegava 1h da manhã, então eu mal via ela. Então, assim, é muita dificuldade, então eu fico feliz de estar aqui podendo contar um pouco dessa experiência, porque não é fácil, vocês estão passando por esse processo hoje, tem muitas facilidades que naquela época a gente não tinha, né? Então, aproveitem, né? O meu conselho é que aproveitem o máximo essa oportunidade e corram atrás do que vocês, né, querem hoje, enquanto vocês têm essas oportunidades. Hoje a gente tem o transporte aí, né, que leva também. Então foi 5 anos de muita dedicação. A Bruna estudava comigo, ela gosta de desenhar, porque na época eu ia desenhando anatomia, né, da faculdade, e ela ficava lá junto comigo. Era um momento que a gente tinha juntas, né? Então foi muito desafiante. Antes de terminar a graduação, eu iniciei a especialização em Belo Horizonte. Então foi também. Só estudou, hein? Estudei. Aí, graças a Deus, agora que eu estou dando uma pausa, né? Mas assim, mesmo assim, a gente não pode parar de estudar. Porque assim, sempre atualizando, senão a gente fica para trás. Estudo é a base de tudo, né? Mas é gratificante hoje poder olhar lá atrás e ver todos os degraus, né, que eu subi até aqui e tá também direcionando hoje os meus filhos e tá aqui passando essa experiência para vocês. Você falou um pouco sobre como você trabalhou, sua caminhada, mas no dia a dia, qual é a parte mais complicada de exercer seu trabalho? Então, a parte da acupuntura, né, da especialização que eu estou atuando hoje. Hoje, assim, nós temos um campo, já criei mais um campo de trabalho, mas quando eu comecei, era uma técnica pouco conhecida no município, né? Quando falava acupuntura, auriculoterapia, ventosa terapia, né? Não sei, a Elô conhece, É uma né? bênção. Você teve até experiência, né, Elô, enquanto paciente comigo. Espero que tenha gostado. Eu gostei. Depois passou a dor. Você sente a dor na hora e depois tira. Mas assim, no início foi desafiante porque a ventosa, por exemplo, ela é uma técnica de sucção na pele. Então, ele dá uma marca, né? Então, assim, como naquela época, quando eu comecei a atuar, que foi 2016, mais ou menos, era uma técnica que ninguém conhecia, né? Era totalmente inovadora. Então, quando surgia, né, o pessoal com aquele hematoma, com aquele roxo, aquilo assustava. Então, assim, foi o maior desafio naquela época, mas hoje, assim, a resposta é tão positiva no nível da dor que as pessoas foram compreendendo. Na época da seleção brasileira também, eles começaram a utilizar nos jogadores depois que eles lesionavam no campo. Então, assim, ela começou a ser divulgada em âmbito mundial, e isso passou a ser conhecido e foi favorecendo. Mas até nessa época, até então, né, por desconhecimento, eu criava um termo para as pessoas terem ciência de que ia ficar roxo, porque para evitar até mesmo a questão
de problema depois, até pela falta de conhecimento, né? Achar que foi machucado. Então, isso foi um desafio. A auriculoterapia, não sei se vocês conhecem, é uma esfera que a gente coloca e faz estimulação dos pontos da orelha. A gente estimula o sistema nervoso central a trabalhar a produção de substâncias importantes no corpo para alívio da dor, para aliviar o sistema emocional, ansiedade, enfim. Então, assim, as pessoas olhavam aquilo e achavam que aquilo tinha relação com o espiritismo, né, que quando a gente fala de energia, porque a acupuntura a gente fala muito da energia do corpo, mas não tem nada a ver com a questão religiosa. Então, naquela época foi esse desafio, que as pessoas pensavam que era uma coisa mais do lado do espiritismo e que não resolvia, mas aí com o passar do tempo, as pessoas, o boca a boca, né? Quem fazia, via que realmente funcionava e passava procurando. Hoje eu tenho uma agenda que eu não consigo, eu não dou tempo, né? Eu estou recebendo, eu trabalho hoje com encaminhamentos, recebo encaminhamento médico, de fisioterapeuta, também das psicólogas, né, para trabalhar a parte emocional. Então, hoje as pessoas já conhecem o resultado e procuram muito. Então, assim, eu vi que tem até uma questão aí, que talvez vocês iam perguntar, e eu vou até adiantar a questão de se eu atendo emergência, urgência, né? As pessoas, eu até brinco às vezes que eu vou abrir um centro de uma UPA, né? Porque as pessoas, o resultado é tão positivo que as pessoas me mandam mensagem, gente, eu tô com muita dor, é um caso de urgência, não tem como me encaixar, e eu fico naquela situação, não tô dando conta mais de atender a demanda. Mas é muito gratificante. Então, os desafios, eu espero ter respondido aí a sua pergunta. O meu irmão, ele faz fisioterapia, essas coisas. Aí, tem vezes que eu falo assim, tô indo lá. Ele volta com as costas tudo marcadas. Aí, esse dia eu tava vindo pra escola. Eu tinha pegado minha bolsa, tava tudo e falou, ô Natan, vem cá. Ele tava com aquelas coisinhas na orelha, tava cheia. Eu tive que pegar a pinça e tirar uma por uma. Aí quando eu quase perdi o ônibus. Tirando as sementinhas. Pois é. Mas assim, ele falou alguma coisa da experiência, se teve melhora? Bom, eu até brinco com ele que todo dia tem uma doença diferente. E todo dia ele acorda com o trem. É tudo dolorido. Então, tia, a senhora quer dar algum recado pro pessoal que está assistindo? Eu gostaria primeiro agradecer vocês pelo convite, né? Parabenizar pelo esse projeto, porque eu acho que ele é uma forma de também, o assunto eu acho que ele é bem pertinente, até quando fala dos desafios e tudo, eu acho que é uma situação, porque tem muitas pessoas muitos alunos, eu sei que não é a situação de todos, mas que enfrentam muitos desafios para estudar, né? Pessoas às vezes têm problema em casa e às vezes fica desanimado. Então, assim, o recado que eu tenho é para não desanimem, tentem explorar o máximo de vocês. Eu sei que é uma época que vocês têm muitas dificuldades com a profissão. Quem está vindo na época do Enem, daqui uns dias, vocês já começam a fazer o Enem. Eu vou fazer o quê, né? Que profissão escolher? Então, assim, é até interessante vocês já pensarem em um curso técnico, justamente para vocês descobrirem, né, se tem afinidade ou não, e a partir daí pensar na faculdade. E não desistem, porque hoje o mercado de trabalho ele é muito exigente. Então, quando a gente fala disso, de futuro, a primeira coisa que vem em mente é o estudo, né? E é um processo que não acaba. O estudo ele tem que fazer parte da vida da gente, se a gente quer superar, se a gente quer se destacar, né, enquanto profissional. E parabéns pelo projeto e muito obrigada pelo convite. Eu espero que a minha experiência possa somar na vida de vocês. É isso. Eu agradecer a Cristiane por ter participado. Agradecer você que viu o vídeo até agora. Peço que deixe o like.
Aqui embaixo vai aparecer o Instagram do projeto, do primeiro ano B, da nossa convidada aqui, e o TikTok também do nosso projeto. Então, acho que é isso. Obrigado e tchau! Tchau!